Jardim Lago Verde, minutos de louvor e adoração domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 995 29 4013. No ar, programa Eficácio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Eficácio. A gente começa o nosso programa, né? Ok, a gente está começando mais um programa, trazendo para você as principais informações do dia, né? Você ligado aqui na 87.9 e bem informado do que acontece em Goiás, no Brasil e, é claro, na cidade, né? A gente traz para você os principais destaques do que está em debate pelo país, né? Pelo estado de Goiás e também, é claro, aqui na nossa comunidade, tá certo? Você pode participar comigo no 995294013, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a mensagem e a gente traz aqui o seu pedido, a sua informação, né? Sua reclamação. Então, é um espaço aberto, nosso programa é um espaço aberto para a comunidade participar, né? E dar aqui a sua opinião, né? Além de trazer os problemas da cidade, né? Os problemas que te incomodam, que atrapalham o dia a dia aí da nossa comunidade, tá bom? É isso aí, você está comigo em 87.9, Rádio Mais FM de Anápolis. Você também nos ouve através dos nossos aplicativos, o aplicativo Rádio Mais News, você encontra, né, na lojinha de aplicativos. Você pode acessar o site fmmais.com.br e você acompanha também na nossa live no Facebook e também pelo YouTube. É isso aí, muitas maneiras de acompanhar, né, de ver a Rádio Mais FM. Tá bom? É isso aí. E é claro, a gente começa o nosso programa hoje, terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 9 de setembro, né? Para você que me ouve, às vezes em alguns momentos nós tivemos ontem dificuldade aqui, um problema técnico com a nossa internet, né? E acabou que o programa de ontem não foi ao ar, nós reprisamos o programa anterior, né? Então é assim, né? Quando dá algum probleminha, a gente reprisa o programa do dia anterior, né? Normalmente as notícias ainda estão em vigor, né? Então, ontem nós não tivemos aqui algumas mudanças na internet e isso acabou dando problema para a nossa transmissão, tá certo? Mas é isso, a gente está aqui de volta, né? Estamos nos primeiros programas aqui depois de uma longa temporada, né? Sem programas ao vivo, nós estamos de volta e adequando aqui as situações, tá certo? Mas tudo bem, nós vamos destacar hoje, né, o julgamento de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus lá no Supremo Tribunal Federal, né? Vamos acompanhar, portanto, né, o desenrolar do processo. Hoje tem nova sessão, né? O processo começou a ser julgado na semana passada. Nós trouxemos aqui para você, desde o primeiro dia de julgamento, cada detalhe do que aconteceu, né, no processo. E hoje também a gente vai destacar, né, os destaques aí da trama golpista. A sessão dessa terça-feira deve ter votos de Moraes e de Dino, né? Vamos trazer aqui para você. A anistia ao longo da história da elite militar é julgada no STF pela primeira vez, também é um destaque aqui, né, do noticiário. Nas notícias de Goiás, aliados veem Marconi em ato inicial para a campanha a governador de Goiás, né? Então, os jornais de Goiás falando aí já das eleições e o ex-governador Marconi Perillo dando aí seus primeiros passos em direção a uma candidatura em 2026. Ainda no Diário da Manhã, Goiás se prepara para inaugurar a Cora no dia 25 de setembro. Aqui em Anápolis, né, continua a questão lá da Urbana, né, do transporte coletivo,
também destaques da Câmara, a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. A umidade relativa do ar em Goiás e em Anápolis é um problema, né? Então vamos estar atentos aí à umidade relativa do ar. É o destaque aqui do portal Contexto. Também destaques de problemas da cidade com o portal 6. É isso, né? Vários assuntos no programa de hoje. Bom, eu vou começar aqui pelo portal G1, destacando o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. O julgamento de Bolsonaro volta hoje às 9 da manhã, com voto de Alexandre de Moraes. O relator do caso será o primeiro a apresentar suas conclusões. Ex-presidente e 7 aliados são réus por golpe de Estado e mais 4 crimes. Então, nós temos aí o... Deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui a nossa live. Acho que travou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está tudo ok, né? Agora sim, está tudo ok. É isso, né? Nossa live no Facebook está no ar, você pode deixar aí a sua participação, pode deixar o seu recadinho aí, tá bom? Tá, joia, vamos lá. Então, como eu disse, né, o Alexandre de Moraes é o relator do processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus. E nós acompanhamos aqui o primeiro dia, né? No primeiro dia houve a manifestação do presidente da turma, né? Já falamos aqui, mas é sempre bom lembrar, o Supremo Tribunal Federal, ele tem 11 ministros. Os 11 ministros, né, com exceção do presidente, eles fazem 2 turmas de 5. As 2 turmas, elas têm competências, né? Elas recebem processos que são distribuídos entre elas, né? Então, esse processo do julgamento da trama golpista está na primeira turma. A primeira turma é formada por quem? Pelo Zanin, né, que é o presidente, é formada pelo Alexandre de Moraes, que nesse processo ele é o relator, né? Cada processo é nomeado um relator, né? Então, nesse processo, o Alexandre de Moraes é o relator. Qual é o papel do relator? O papel do relator é acompanhar, é apurar as informações que vêm do inquérito, né? Que vem lá da Polícia Federal, que depois é passada para a PG, a Procuradoria-Geral, né? A Procuradoria-Geral é quem propõe a ação, é o autor da ação, né? A Procuradoria-Geral da República nada mais é do que o Ministério Público em nível nacional, né? Então, o Ministério Público, na ação penal, ele é responsável pela denúncia, né? Então, aqui na primeira, vamos dizer assim, aqui na primeira instância, a gente tem o promotor, né, que faz a denúncia, a gente tem o juiz que faz a oitiva das testemunhas, ouvem lá as partes, né, os réus e também as testemunhas do processo, depois ele termina, faz um relatório, e nesse relatório, em seguida, ele dá a sentença, né? Então, a sentença, ela é, na primeira instância, dada por um único juiz, né? Na terceira, no caso, né, no Supremo Tribunal Federal, o relator, ele vai fazer a oitiva das testemunhas, ele ouve os réus e depois ele faz um relatório e encaminha, esse relatório é repassado aos demais membros da turma. E, com base nesse relatório, esses membros da turma vão votar, né, se acompanham o voto do relator ou se tem alguma divergência em relação ao voto do relator, né? Então, é assim que funciona, né? O relator, ele faz, o próprio nome está dizendo, né, o relato, né, um resumo de tudo que aconteceu, tudo que foi apurado, para que seja apresentado aos demais colegas e esses também fazem o seu voto, né? Então, o que nós vamos ter hoje? Hoje nós teremos, como eu disse, né, no primeiro dia nós tivemos a oitiva do relatório, né, o relator trouxe a sua visão do que aconteceu no processo, e nós tivemos a defesa de cada um dos réus. Então, nós tivemos pelo menos 8 horas, né, de defesa, cada um desses réus
tiveram oportunidade de defesa através do seu advogado, né? Então, o advogado de cada um fez essa defesa. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de assistir praticamente 100% das defesas dos advogados. É interessante, né, por falar em defesa, que nas defesas dos advogados, nenhum dos advogados, de nenhum dos réus, alegou, por exemplo, que o processo não deveria ser julgado no Supremo Tribunal, né? Nenhum questionou a autoridade do tribunal de fazer o julgamento. Então, muitas coisas que estão na internet aí, porque, né, eles deveriam ser julgados na primeira instância, nada disso foi mencionado, né? Ninguém falou disso. Ninguém falou de perseguição, né? Na verdade, os advogados, eles fizeram, né, a defesa dos seus clientes. E na defesa dos seus clientes, né, alguns admitiram que houve tentativa de golpe, outros não admitiram, né? Alguns jogaram a responsabilidade para cima do presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que ele era o chefe, logo eles estavam obedecendo ordens, né? Então, a defesa, muitas vezes, de alguns deles, serviu para fortalecer as acusações contra o presidente, né? Mas é isso, é o jogo, né? O jogo é esse, cada um tenta se livrar, né? Cada um tenta sair fora da possível condenação. Bom, mas vamos para o hoje, né? O que vai acontecer hoje, o que deve acontecer hoje, para você que está me ouvindo agora pela manhã, né? Vai acontecer para você que está me ouvindo mais tarde, né? Nas reprises, essas coisas já terão acontecido. Mas hoje, inicialmente, o relator vai apresentar o seu voto, né? Certamente vai ser um tempo mais demorado, né? Alguns até acreditam que pode ser que a defesa, que o relator ele use todo o tempo hoje, né? Mas o primeiro passo é esse, né? Então, a expectativa é de que os ministros analisem os questionamentos preliminares levantados pelas defesas e depois avancem em argumentos sobre a condenação ou absolvição dos réus. Então, o julgamento da chamada trama golpista será retomado nesta terça, a partir das 9 horas. Serão conhecidos os votos dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela absolvição ou condenação de Jair Bolsonaro, do PL e outros 7 réus. No Supremo Tribunal Federal, há a expectativa de que as sessões desta terça-feira sejam destinadas para os votos dos ministros Alexandre de Moraes, né, que é o relator, e de Flávio Dino. São esperados votos longos, né? Então, até agora, os ministros ouviram os argumentos da acusação, que pediu a condenação dos 8 réus, e das defesas, que negaram participação dos acusados e pediram absolvição por faltas de provas. Agora, os ministros vão apresentar o que pensam sobre a acusação da Procuradoria-Geral da República. Os ministros vão dizer se as provas reunidas ao longo do processo confirmam que houve um golpe e ainda se há elementos que comprovem a participação de cada um dos réus nos crimes, né? A apresentação dos votos. O voto do relator que acaba ditando o ritmo do julgamento. Nos votos, os ministros vão enfrentar questões preliminares levantadas pelas defesas e o mérito da acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, né? Então, as preliminares apresentadas pelas defesas são, por exemplo, questões do tipo a delação do Mauro Cid não foi adequada, a delação do Mauro Cid contou com pressão, né? Ele foi pressionado, ele mudou as versões. Então, são questionamentos que foram feitos em relação ao processo, né? Preliminares do tipo, o processo deveria ser julgado em outra instância, não aqui, embora, como eu disse, eu não vi isso, né? Mas seriam preliminares. E o mérito, quando fala o mérito, está falando do processo em si, né? As provas que foram apuradas, o que aconteceu
do andamento do processo, então faz parte do que nós chamamos de mérito, né? É a parte principal do processo. Bom, a previsão é que a previsão até esta segunda-feira é de que Moraes apresente o voto sobre as questões processuais junto com o mérito da acusação, quando decidirá pela condenação ou absolvição dos réus. Só depois Flávio Dino deve iniciar o seu voto. O voto do ministro Luiz Fux é esperado para quarta-feira, mas esse cronograma depende do ritmo dos votos dos ministros, né? Então, o andamento, né? Expectativa é que hoje nós tenhamos o voto, a leitura do relatório e o voto por parte do relator, né, o Alexandre de Moraes, e talvez, né, não é certeza, vai depender muito do andamento, do tempo que vai ser usado para cada manifestação, talvez tenha o voto também do Flávio Dino. E os demais votos, né, amanhã o processo continua e nós teremos aí a participação de cada um dos ministros, né? De qualquer maneira, os votos provavelmente serão longos, né? Porque o assunto é importante e cada ministro vai querer fundamentar muito bem o seu voto pela absolvição ou pela condenação dos réus. Além disso, né, tem alguns casos que as defesas alegaram que tem crimes que dariam uma dupla penalidade, né? E pode ser que haja mudança em relação à aplicação da pena com base nisso, né? Muito bem, o portal UOL destaca o seguinte: anistiada ao longo da história, a elite militar é julgada no STF pela primeira vez. Então, o portal UOL destaca o seguinte: o Brasil tinha se acostumado à independência quando concedeu a primeira anistia. Apenas 11 dias após o grito do Ipiranga, Dom Pedro I, então príncipe regente, perdoou de maneira geral todas as passadas opiniões políticas para consolidar a separação de Portugal e Brasil, né? Desde então, anistias se tornaram regra, sobretudo quando envolvem militares. Segundo historiadores ouvidos pelo UOL, as tradições golpistas e autoritárias nunca foram amplamente debatidas ou julgadas no país. Desde a proclamação da República em 1889, foram pelo menos 9 decretos ou leis de anistia a cidadãos que atentaram contra os governos. A conciliação foi a saída em todos os períodos históricos, sempre que em nome da pacificação. A mesma justificativa usada hoje pelos políticos que defendem perdoar os envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente. Então, é a primeira vez, né, que a, a justiça leva ao tribunal pessoas envolvidas em tentativas de golpe, né? A matéria trata que desde a independência do Brasil, né, houve situações parecidas em que houve o perdão, né, por parte dos envolvidos. Agora, por exemplo, nós temos envolvidos no processo o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, também é um dos réus, né, nesse processo. Então, há uma tentativa aí de perdão, busca de anistia, e o argumento usado é, não, sempre houve perdão nesses casos, né, e tentam ver se acontece o mesmo. Tá certo? Muito bem, esse é o nosso destaque nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Fica aí que eu volto já já.
Muito bem, aqui deu um probleminha aqui no nosso intervalo, mas a gente vai para o segundo bloco, né, trazendo para você as principais informações aqui de Goiás, né? Vamos continuar acompanhando, né, o processo no Supremo Tribunal Federal, mas agora os destaques são para as notícias de Goiás. Vamos ver o que temos aqui. O portal do jornal O Popular. Aliás, antes disso, vamos com o Libório Santos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Libório Santos. O Libório Santos, que está em Goiânia e participa do nosso programa, trazendo os principais destaques do dia. Vamos acompanhar o Libório. Deu problema aqui, o Libório não está no ar. Muito bem. Mas vamos então aqui às notícias dos jornais. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, nós vamos. Muito bem, vamos às notícias dos principais jornais. O Libório Santos não quis participar aqui, depois a gente volta com ele. Aliados veem visitas de Marconi como ato inicial por candidatura. Destaque do jornal O Popular. Sem se definir sobre quinta postulação ao governo, Tucano vai à Câmara de Goiânia e à Assembleia Legislativa para conversas sobre a disputa e formação de chapas. Então, o governador Marconi Perillo visitou ontem, né, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Goiânia, onde está já fazendo os primeiros contatos em relação às eleições de 2026. Né? A gente fala 2026, mas é praticamente daqui a um ano. Né? Hoje, 9 de setembro, nós temos aí, em outubro de 2026, portanto, há pouco mais de um ano e menos de um mês, né? Nós teremos as eleições para governador do estado, deputados federais, deputados estaduais e para o Senado, né? E para o presidente da República, né? Então são cinco pleitos. Nós temos, né, de cima para baixo, presidente da República, Senado Federal, governador de estado, deputados federais e deputados estaduais. Então são 5 eleições e os líderes partidários, né, desde já estão trabalhando as suas chapas para as eleições de 2026. Né? O Marconi Perillo, que foi governador por 4 vezes em Goiás, né, perdeu nas últimas aí para o governador Ronaldo Caiado, ele está na mira aí de voltar ao estado, né? Depois de um afastamento do estado, esteve em São Paulo trabalhando no governo de São Paulo, né? O Marconi Perillo está se apresentando aí como possível candidato a governador por Goiás, pelo PSDB. O PSDB enfraqueceu muito nos últimos anos, né? Perdeu praticamente a sua posição, né? Hoje é um partido pequeno, mas que ainda tem referências, né? E para Goiás, a gente não pode negar que o Marconi Perillo foi governador por 4 vezes, portanto, ele tem uma base, ele tem um grupo de apoiadores, ele tem pessoas que acreditam no seu trabalho, né? Que fizeram parte dos seus governos e que certamente vão estar com ele, né? Nessa empreitada aí pela busca do voto, né, e da volta ao Palácio das Esmeraldas. Nós temos, né, do lado do Ronaldo Caiado, o vice-governador, né, que já é também pré-candidato, esteve com Daniel Vilela, né, esteve inclusive a semana passada aqui em Anápolis, né, visitando a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, e
que também já está na rua, né, vamos dizer assim, preparando o trabalho para 2026. Nós temos ainda outros nomes, né, que estão sendo cogitados. O Partido dos Trabalhadores, que nunca venceu uma eleição majoritária para governo do Estado, deve também ter o seu candidato, né? Depois nós vamos trazer aqui lideranças do partido para falar sobre os possíveis nomes e as possíveis alternativas. Nós temos, né, o PSOL, que sempre tem colocado candidatos majoritários também, né? Temos outros grupos de outros partidos, o próprio PL, né, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve ter candidato. Então, nós temos aí, né, muitos assuntos em relação às eleições de 2026, envolvendo, né, os possíveis postulantes ao governo do estado de Goiás. Para deputado federal também, né, uma chapa, cada partido tem que fazer a sua chapa. Nós temos 17 deputados federais em Goiás, né, e me parece que houve uma alteração aqui, talvez 18, né? Depois nós vamos checar essas mudanças que estavam em debate lá no Congresso. Então é isso, né? O Popular traz essas visitas do Marconi Perillo como uma possível iniciativa em função das eleições do ano que vem e do seu nome ser colocado para governador de Goiás. Bom, Goiás se prepara para inaugurar o CORA em 25 de setembro. O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás, o CORA, ampliará o atendimento pelo SUS. Gestores acompanharam ontem as obras de construção. O governador Ronaldo Caiado comandou a vistoria. É inédito o que nós fizemos em Goiás, superando todas as dificuldades e todos aqueles que dificultaram a construção desse hospital. Então, o Hospital CORA é um hospital para tratamento do câncer, inspirado no hospital que tem lá em Barretos, né, em São Paulo, que é um hospital de referência nacional do tratamento do câncer. E o CORA foi lançado ainda na gestão do Marconi Perillo, né? Depois a conclusão está sendo feita aí pelo governador de Goiás, com recursos, inclusive, né, com recursos do governo federal, nessa obra, né? Depois a gente vai trazer mais detalhes aí sobre a inauguração do CORA, que está prevista para o dia 25 de setembro. Portanto, né, daqui a alguns dias, a inauguração do CORA em Goiânia, ali ao lado do aeroporto, né? Pertinho ali do Ceasa, bem na beira da BR-060. Bom, outra matéria aqui do Diário da Manhã, o Vanderlan Cardoso, senador, né? Senador Vanderlan Cardoso, essa semana fez uma crítica ao pastor Malafaia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, tá difícil. Mas o Vanderlan fez uma crítica ao Malafaia, né? Uma crítica mais religiosa do que política, né? E o Gustavo Mendanha saiu em defesa do pastor, né? O pastor que tem a influência aí na questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Um aliado de primeira ordem aí do ex-presidente. Bom, Caiado reafirma apoio ao projeto para anistia ampla, geral e restrita no país. O Diário da Manhã também trata aqui da posição do governador Ronaldo Caiado, que apoia, né, o movimento pela anistia, esse movimento que está sendo debatido lá no Congresso, né, com relação à anistia para os envolvidos na questão do golpe de Estado. Como a gente falou, né, no bloco anterior, há uma tentativa enquanto o Supremo Tribunal Federal está fazendo o julgamento, a parte jurídica, né, lá no Supremo, no Congresso Nacional há toda uma mobilização para amenizar, né, os temas, os assuntos relacionados ao golpe e para diminuir a
as penalidades, né? Ou até para isentar de penalidades as pessoas envolvidas nessa questão. Então, o Ronaldo Caiado se manifesta a favor da anistia. O que, aliás, aconteceu também nos atos, no dia 7 de setembro agora, nós tivemos várias manifestações pelo Brasil de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defendendo essa anistia, né, pedindo ao Pacheco, né, ao presidente, né, lá do Congresso, da Câmara dos Deputados, para pautar essa lei da anistia, né? Embora o próprio Supremo Tribunal Federal já tenha dito que essa proposta era inconstitucional e certamente ela cairia depois quando fosse julgada lá no Supremo. Então, o Ronaldo Caiado se posiciona favorável à anistia, né, dando um sinal de apoio aí aos bolsonaristas, claro, né, de olho nos votos para as eleições de 2026, uma vez que o próprio Ronaldo Caiado se coloca como um pré-candidato à presidência da República, né? Então, como ele é pré-candidato, quer, né, pelo menos demonstrar solidariedade ao ex-presidente, nesse sentido, em busca dos votos desse grupo político, né? O que, aliás, aconteceu, né? Eu comecei a falar e não terminei o raciocínio, sobre as manifestações do 7 de setembro, onde o governador de São Paulo se manifestou também favorável à anistia, né? E, inclusive, proferiu ofensas contra o Supremo Tribunal Federal, que ele nunca tinha feito, né? Também acenando para para o grupo, né, ligado ao ex-presidente, também de olho nos votos, né? Também é pré-candidato, também está de olho nos votos desse grupo para as eleições presidenciais de 2026. Bom, então, esse também é um destaque do Jornal Diário da Manhã. O governo de Goiás se prepara para inaugurar Cora em 25 de setembro, mais informações aqui também no Diário, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Goiás inicia soltura de mosquitos Aedes aegypti incapazes de transmitir doenças, né? O Diário da Manhã também falando aqui. A questão da dengue, né? Chikungunya, a zika vírus, são doenças que são provocadas pelo mosquito, né? Aedes aegypti, e a saúde tem várias tentativas de acabar com a doença, diminuir a doença, né? Inclusive, uma matéria que circulou alguns dias atrás, falando sobre a possibilidade de uso do própolis das abelhas mandaçaia, né? Uma abelha sem ferrão brasileira, que poderia ser utilizado para fazer um medicamento contra a dengue, né? E aqui também mosquitos que são incapazes de transmitir as doenças seriam soltos. O objetivo aqui, é claro, né, que eles possam dominar aí a quantidade de mosquitos no sentido de evitar as doenças, né? São tentativas da ciência para resolver esse problema, né, que é o problema de enfermidade causada pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Muito bem, então esses são os destaques do nosso segundo bloco, né? A gente vai dar uma pausazinha aqui e já voltamos com o terceiro bloco do programa aqui na 87.9. Ok, nós tentamos aqui trazer o Libório Santos, mas está difícil, né? Vamos para o nosso terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais informações aqui da cidade, aqui
da nossa querida Anápolis. A gente vai continuar também acompanhando aí os fatos nacionais. O diário, o Anápolis Diário, né, o novo jornal da cidade, traz aqui as informações dos fatos da cidade. E uma das notícias do diário, do Anápolis Diário, é silêncio, distrações e xingamentos. Base de Márcio Corrêa destoa do dinamismo que a gestão quer implantar e precisa ser corrigida. A matéria está no portal do Diário Anápolis, né, falando sobre as questões da Câmara Municipal e a atuação dos vereadores, especialmente daqueles que dão sustentação ao prefeito Márcio Corrêa, né? Diz o seguinte: enquanto o gestor atua para emplacar inovações e mudanças em diversas áreas, aparecendo nas redes em ação de dia e de noite, na Câmara, seus aliados mais próximos somem do debate e trocam farpas em pautas que favorecem a oposição. Então, destaque aqui para os vereadores, né? E uma matéria crítica em relação à atuação dos vereadores. Depois a gente vai trazer aqui, né, a participação dos vereadores no nosso programa para que a gente possa estar colocando, né, dando oportunidade para que cada um possa fazer as suas defesas e falar aí dos problemas que afetam a cidade e afetam também a Câmara de Vereadores. Deixa eu ver que temos mais. Adequações da Equatorial geram um adiamento da entrega do viaduto do Recanto do Sol, né? O viaduto ali do Recanto do Sol é uma expectativa do anapolino já de muitos anos, né? Aliás, nós temos problemas nos vários trevos aqui da cidade. Primeiro, a gente tinha o problema de não ter os viadutos, né? Essas construções vieram facilitar muito o trânsito. A gente lembra aqui, né, a luta que foi para construir o viaduto do Daia, né? Foram muitos anos de luta, de expectativa, até que no governo do presidente Lula, nos primeiros governos, e no governo da presidente Dilma, o viaduto ali do Daia ficou pronto, né? O viaduto da Avenida JK ali também, foram muitos anos de expectativa, de espera, até que o viaduto ficou pronto. Mas agora, né, o trânsito da cidade cresceu, né, o número de veículos cresceu demais e a gente percebe isso no dia a dia. E o que leva o quê? Leva a dificuldades no trânsito também nesses espaços que até bem pouco tempo estavam adequados, né? Agora já não estão mais. A Prefeitura de Anápolis fez um trabalho muito bom, né? E a gente tem que elogiar o que é bom, ali no Ayrton Senna, né? Que é o viaduto que liga o Anápolis City ao bairro de Lourdes, Parque Brasília, né? Então ali houve uma modificação das vias de tal maneira que o trânsito melhorou significativamente. É claro que ainda tem problema, porque, como eu disse, né, o número de veículos é muito grande, aumenta todo dia, mas deu uma melhorada. Há uma expectativa para que se faça o mesmo nos trevos aqui da JK, né, e também lá no trevo da Universitária, que é outro local de muita dificuldade, né, principalmente nos horários de pico. Em relação a esse novo viaduto que está sendo construído ali próximo, né, àqueles condomínios, o Belas Artes, Gran Trianon, né, Belas Artes, aquele é também um viaduto que era para ter ficado pronto já, né, em 2024, não deu tempo, a prefeitura não conseguiu terminar. É um trabalho que depende também do DENIT, né, tem um envolvimento da área federal, e agora, né, o viaduto já tem uma parte já liberada, né, já liberou uma pista, o viaduto em si mesmo ainda não está liberado, mas o trânsito ali já deu uma melhorada, né. A expectativa é que ele fique pronto o mais rápido possível para dar mais agilidade no trânsito ali da região, né. Mas a necessidade de mudanças na rede elétrica da região, onde acontecem as obras do viaduto do Recanto do Sol, devem provocar o adiamento da conclusão e entrega das obras, diz o texto aqui do portal Anápolis Diário, né?
A nova data prevista deve ser 15 de outubro, conforme o planejamento da Secretaria de Obras. A partir do cronograma da Equatorial, as informações foram repassadas ao Portal 6 aqui de Anápolis, né? Então, expectativa aí com relação à liberação daquele viaduto. E tudo indica que ainda vai demorar, né? Ainda tem muito o que fazer ali. Basta a gente ver aqui a foto que colocada pelo portal. Bom, imunidade do ar pode entrar em estado de alerta em Anápolis. Veja os cuidados. Destaque do portal 6, né? A semana em Anápolis segue sem previsão de chuva. Isso contribui com a queda da umidade relativa do ar, inclusive para ela pode chegar a 15%, entrando para o estado de alerta, né? Ontem, segunda-feira, nós tivemos em algumas cidades de Goiás a umidade do ar em 10%. É muito pouco, né? 15%, que é o que pode acontecer aqui em Anápolis, é preocupante, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Quais são os cuidados? Tomar muita água, né? Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 da manhã e 15 horas. Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água. Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, né? Ou seja, sombra e água fresca, né? Consumir água à vontade é outra sugestão, né? Então, são aqui observações do Portal 6 para a questão climática, né? Então, um problema que precisa ter muito cuidado, principalmente pessoas mais idosas, né? Pessoas idosas e também as crianças precisam de muita atenção. Evitar o sol, evitar, né, atividades no período mais quente, buscar um abrigo, né, na sombra e, é claro, né, consumir muita água. Tem gente que não bebe água, né? Tem gente que passa o dia inteiro e se esquece de beber água, mas é preciso, né? Ainda que não tenha sede, é preciso estar com um copinho perto, né? E tomar muita água. Bom, em meio ao pó, poeira e lama, moradores de Anápolis lutam há 20 anos para que rua seja asfaltada. Né? Parece incrível, mas 20 anos esperando pelo asfalto. Né? Essa é a situação de uma rua, a Rua 1, no bairro Jardim Petrópolis. Há mais de 2 décadas, os moradores lutam para que se faça asfalto ali na rua. Né? O asfalto, eu já morei numa rua sem asfalto ali, na Vila São José, na Rua Antônio Páscoa. Levou muitos anos para fazer o asfalto lá e é muito ruim, né? Você enfrenta muito problema na época da poeira, muito problema na época da chuva. Só quem já viveu isso sabe como é difícil. Não que em tempo seco a história seja mais animadora. O pó, a poeira e a terra se tornaram tão presentes na vizinhança que deixar a casa limpa beira o impossível. Em entrevista ao Portal 6, a Lucineire Fernandes Fagundes, 52 anos e moradora da região há mais de 20, contou que nem sempre as coisas foram assim. Antigamente, ela se recorda até mesmo do acesso à Rua 1 era diferente. Tinha uma rua original, mas tinha uma pedra que dificultava o acesso. Só com o tempo, com as chuvas, não tinha mais como carro, moto nem pedestre passar. Para não serem isolados, a solução encontrada pelos moradores foi utilizar parte de um lote vizinho para, por meios próprios, criar uma rua de modo a passarem pelo trecho. Então, aqui, né, a situação dos moradores ali no Jardim Petrópolis, região bem central, né, bem central da cidade, onde os moradores ainda, depois de 20 anos, ainda enfrentam o problema da falta de asfalto. Tá certo? Então, esses são os destaques do nosso programa de hoje, né? Nós vamos ficar por aqui, agradecendo a todos pelo carinho da audiência, né? Para você que nos acompanha nos vários canais, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã com mais informações, trazendo para você a atualização dos fatos em relação ao julgamento em Brasília, né? Qualquer novidade também na nossa programação durante o dia, e você tem através do nosso Mais News, nosso destaque de notícias durante o dia todo, tá ok? É isso, nós ficamos por aqui, obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo programa.